Olá, o Momento Saúde de hoje vai falar sobre mal de Alzheimer. E para isso nós convidamos o médico Diogo Anderler. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, para começar o nosso programa, nós vamos falar então o que é o Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer é uma demência, né? Demência é qualquer doença progressiva que comprometa as funções cognitivas, ou seja, do pensamento, memória, e também gere alterações comportamentais. E a demência ela sempre é evolutiva. O mal de Alzheimer é a principal causa de demência. Ela perfaz em média de 60% a 70% de todas as demências que existem. E aí, quais sintomas ela traz e que a gente pode identificar a doença? Bom, o sintoma mais comum é o esquecimento, né? Quando eu falo esquecimento, nós temos que contextualizar isso aí, senão as pessoas ficam apavoradas, achando que um esquecimento simples é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela costuma acontecer depois dos 60 anos de idade, a idade é o principal fator de risco, e a pessoa começa a apresentar de forma lenta e progressiva esquecimento para fatos recentes, né? Então, às vezes ela está conversando e falta uma palavra, eventualmente ela repete as mesmas coisas, ela não lembra que falou e ela repete, ela esquece aonde colocou determinado objeto, esquece às vezes uma panela no fogo, mas isso vai acontecendo de forma recorrente, não de forma isolada, quando a pessoa às vezes está cansada ou estressada, que é um esquecimento que pode ocorrer de forma corriqueira, mas é de forma recorrente e cada vez vai se intensificando mais. Esse é o principal sintoma. Desculpa. Você imagina, o senhor falou a partir dos 60 anos, mas jovem também pode ter. Sim, sim. O Alzheimer ele pode comprometer faixas etárias mais novas, principalmente nas formas familiares da doença, que é uma doença autossômica dominante, né? 5% dos Alzheimer são essas formas familiares, nas quais vários membros da família, durante algumas gerações, são comprometidos pela doença. E normalmente é abaixo dos 60 anos, às vezes 40, 50 anos, e é uma doença bem agressiva. Mas se eu não tenho histórico na minha família, não quer dizer que eu estou imune? Não tá. Na verdade, o Alzheimer familiar é isso, né? São várias pessoas. Mas você pode, por exemplo, pode ter algum tio, um avô que teve Alzheimer ou pode não ter ninguém. E mesmo assim desenvolver a doença, em virtude de algumas mutações genéticas e de alguns fatores de risco que você possa vir a ter. E posso ter comportamentos, hábitos que possa induzir, que possa ativar a doença ou ter outras doenças que podem ativar a doença de Alzheimer? Sim. Hoje em dia sabe-se, né, que se nós conseguirmos lançar mão de todas as medidas preventivas possíveis, nós podemos diminuir a chance do Alzheimer em 50% durante 5 anos, né? Então, sim, comportamentos, principalmente entre 40 e 59 anos de idade, estilo de vida é muito importante, certos comportamentos. Quando eu digo estilo de vida, por exemplo, controle pressórico, fazer atividade física, controle do colesterol, alimentação rica em ômega 3, evitar alimentação com ômega 6, gorduras trans e polissaturadas, tabagismo é um fator de risco, né? Em relação ao comportamento, por incrível que pareça, mas ser de bem com a vida é comprovado que diminui a chance de desenvolver Alzheimer. Tratar a depressão diminui Alzheimer. Então, ter um círculo de amigos, ser ativo, fazer atividade física, todos são fatores de proteção. Evitar ingesta alcoólica em excesso. É comprovado que o vinho tinto, até 280 ml por dia para o homem e 140 ml para a mulher, diminui a chance de Alzheimer quando relaciona-se com uma pessoa que é totalmente abstêmia. Por quê? Por conta de um antioxidante que existe no vinho. Mas aí que tá, é uma linha tênue, não pode passar disso, né? Então, se a pessoa ela bebe mais que isso, ela aumenta muito o risco, né? Bom, esses são os principais fatores de doença, que você me perguntou. As doenças que aumentam o risco é a depressão, doenças inflamatórias crônicas, doenças infecciosas crônicas, trauma de crânio e a síndrome de Down.
esses são as principais patologias ou doenças que aumentam o risco da pessoa desenvolver a doença de Alzheimer. E antes da gente falar qual memória que ela afeta, para a gente poder entender quantos tipos de memória o ser humano tem? Olha, na verdade, assim, existe muita discussão em relação aos tipos de memória, né, a quantidade, né? Mas nós temos a memória para fatos recentes, memórias para fatos tardios, você possui memória verbal, memória visual, né? A memória que fica mais comprometida na doença de Alzheimer é a memória para fatos recentes. Né? Começa com a fato recente. Exatamente. E depois você começa a ter um comprometimento da atenção, que também é uma função executiva. Então a pessoa fala, mas ele é desatento, ele não presta atenção. Uma coisa é uma criança que tem desatenção, outra coisa é um idoso que está desenvolvendo um quadro de desatenção. Então você tem que ficar atento, porque a atenção faz parte da esfera cognitiva, da função executiva. Então, o Alzheimer compromete também a atenção. E depois outras condições vão sendo afetadas, até comprometer a memória tardia. Então, a pessoa lembra muito bem de fatos antigos, repete bastante coisa do passado, mas as atividades presentes, a memória presente fica bem comprometida. Se a gente pudesse classificar ou colocar numa categoria, ou até numa característica, um perfil, é mais homem ou mulher? Olha, o Alzheimer ele compromete mais as mulheres porque as mulheres costumam ter uma longevidade maior que os homens, tá? Elas costumam alcançar uma faixa etária maior que os homens. Os homens tendem a falecer antes das mulheres. E como a idade é o principal fator de risco, então as mulheres são mais comprometidas pela doença. Existem fases, estágios da doença? Sim. Existe a fase pré-clínica, que na verdade nós não sabemos, né? A pessoa que ela pode ter as alterações do Alzheimer presentes no cérebro de 10 a 20 anos antes de desenvolver a doença. Então isso é uma fase pré-clínica. Depois você tem uma condição chamada de comprometimento cognitivo leve, no qual o indivíduo tem alguns esquecimentos, pode ter alguns quadros de desorientação no espaço, em lugares que outrora eram familiares para ele, mas ele continua mantendo as atividades da vida diária dele, ou seja, ele continua tendo a capacidade, a autonomia dele preservada. Existe uma taxa de conversão de 15% do comprometimento cognitivo leve, né, que costuma acontecer depois de 65 anos. E depois você tem as fases leve, moderada e severa do Alzheimer. A leve é que o paciente tem esquecimento, ele começa a ter dificuldade de manejar dinheiro, começa a esquecer de alguns rostos, né? Na moderada, isso tudo vai se agravando, juntando algumas alterações de comportamento que podem variar desde apatia até a agressividade. E na grave, o paciente vai tendo um comprometimento severo de funções neurológicas básicas. Falar, deglutir, urinar, conseguir ter controle dos esfíncteres, né? E acaba não conseguindo mais deambular e acaba ficando restrito ao leito. Doutor, dá para dizer que é uma doença silenciosa? Porque o principal sintoma é o esquecimento, mas agressividade, outros sintomas aparentes. Sim, dá para dizer que ela é uma doença silenciosa em alguns casos, sim. Primeiro, pelo fato das alterações patológicas da doença estarem presentes no cérebro, às vezes até 20 anos antes da doença se desenvolver. Então, a pessoa que está com, por exemplo, 40 anos de idade, ela já pode estar com algumas alterações no cérebro que vão facilitar o desenvolvimento da doença mais para frente. E também podem existir quadros, né, que o paciente tem uma apresentação atípica da doença, com alterações de comportamento. Às vezes o esquecimento não é a principal alteração. Então, às vezes a pessoa começa a ter uma alteração de comportamento, começa a ter apagões, e isso não é visto como uma doença de Alzheimer, porque não tem esquecimento. Dessa forma, ela acaba passando desapercebida em alguns casos, sim, até o paciente apresentar sintomas mais claros do problema. E como a gente faz o diagnóstico? É através de algum exame de sangue? Como que a gente pode fazer o diagnóstico? O diagnóstico da doença de Alzheimer é clínico. Você lança a mão da história
que a família do paciente ou o paciente conta, mas normalmente a família corrobora muito com isso. Você pode lançar mão de questionários, inclusive. Você lança mão de testes para avaliar o paciente, que são testes neuropsicológicos, né? Exame neurológico e os exames que nós fazemos, que são uma bateria de exames de sangue e exames de imagem, tipo ressonância do crânio ou tomografia, são para descartar outros problemas. Habitualmente você vê uma atrofia cerebral, principalmente na região dos hipocampos, que estão relacionados à memória. Mas os exames são feitos para descartar outros problemas. Por exemplo, o paciente pode estar com neurosífilis. Então, uma dosagem do VDRL demonstra se o paciente tem sífilis ou não. Então, às vezes, aquele quadro demencial não é Alzheimer, e sim uma neurosífilis. Às vezes, um hipotireoidismo, às vezes, uma deficiência severa da vitamina B12, né? Todas essas substâncias elas são dosadas de rotina para afastar esses problemas. O paciente pode estar com um tumor cerebral, uma hidrocefalia, né, que é o acúmulo de líquido dentro dos ventrículos. Então, tanto os exames de sangue quanto os exames de imagem são realizados para descartar outros problemas. Doutor, quais são os fatores de risco da doença? Bom, o principal deles é a idade. Depois nós temos pressão alta, né, colesterol elevado, sedentarismo, índice de nível de gordura, principalmente visceral, tabagismo, alcoolismo, trauma de crânio, abuso de substâncias tóxicas, né? Depressão, doenças crônicas inflamatórias e infecciosas, baixo nível intelectual, que faz com que a pessoa desenvolva uma doença de forma mais agressiva, ela tem uma deficiência cognitiva, na verdade é o que a gente chama de reserva cognitiva, ele tem uma baixa reserva cognitiva, né? E então essa pessoa acaba desenvolvendo de forma mais grave. Então esses são os principais fatores de risco, né, para a doença. E se eu não tratar a doença, quais são as complicações? Bom, não tratar esses fatores de risco, né, além de você poder desenvolver outras doenças, né, inclusive a própria demência vascular, que são alterações no cérebro decorrente de aterosclerose, você tem uma chance maior de desenvolver a doença. E um outro fator de risco é a presença do gene da apolipoproteína E, principalmente o alelo E4. Né? Os outros alelos não, mas o E4. 25% da população tem. Então, a pessoa que é portadora desse gene e é hipertensa, ela tem uma chance muito maior de desenvolver a doença. Por enquanto, ainda não é feita a dosagem desse gene de forma rotineira, né? E sim em casos de pesquisa. E se eu não tratar, não acompanhar, pode levar à morte? Sim. Na verdade, o Alzheimer por si só, ele não gera diretamente a morte, né? Mas sim, nas fases avançadas, o paciente, pelo fato de ficar muito imobilizado, ficar restrito ao leito mesmo, fazendo fisioterapia, mobilização, ele tem uma chance maior de desenvolver escaras de decúbito, pneumonia aspirativa, infecções urinárias. Normalmente são quadros infecciosos que levam o paciente ao óbito. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre tratamento e prevenção. O Momento Saúde está falando de mal de Alzheimer e para isso nós convidamos o doutor Diogo Anderle. Doutor, no primeiro bloco nós falávamos sobre a doença. Sim. Agora nós vamos falar sobre o tratamento. Por que o diagnóstico precoce é tão importante? Bom, quanto antes você diagnostica a condição, maior sua capacidade de evitar a progressão da doença. Não que você consiga frear a doença, mas você consegue melhorar bastante a qualidade de vida do paciente e diminuir bem a progressão da doença agindo em fase inicial. E existem também outras teorias. Bom, existem alguns medicamentos que estão para serem aprovados nos Estados Unidos e algumas outras formas de tratamento, mas são medicamentos e tratamentos que serão úteis na fase inicial da doença. Então, quando você diagnostica um paciente com comprometimento cognitivo leve
ou numa fase leve da doença e você faz todas as mudanças de estilo de vida, de controle de pressão, de colesterol, entra com as medicações adequadas, você consegue manter esse paciente numa fase leve por mais tempo. E daí essa pessoa pode vir a se beneficiar desses tratamentos que estão, talvez, para serem liberados pelo FDA nos Estados Unidos, né, no futuro. Então a importância de se tratar de forma inicial é melhorar a qualidade de vida e tentar manter esse indivíduo numa fase leve da doença. E ele vai se beneficiar no futuro com talvez outros tratamentos que possam vir. E quando a gente fala em tratamento, esse tratamento é com medicamento e com exercícios, terapia? Sim. Na verdade o tratamento ele é multidisciplinar. Então você lança a mão de vários tipos de tratamento, né? Tanto do ponto de vista medicamentoso, quanto do ponto de vista de melhorar a função cognitiva do paciente, através de treinamentos cognitivos, fisioterapia e terapia ocupacional. E cada estágio dela, então, cada fase da doença, é um tipo de tratamento, vai aumentando? Sim. Na fase inicial, né, você modifica o estilo de vida da pessoa, vê o que está errado, e você tem basicamente 3 tipos de medicamento para ser usados, né? Todos eles têm a função de liberar uma substância no cérebro que no paciente com Alzheimer está diminuído, que é a acetilcolina. A acetilcolina, ela melhora a comunicação entre os neurônios. Então nós temos a rivastigmina, a galantamina e a donepezila, sendo que na fase inicial a donepezila é uma das mais indicadas. Conforme a doença vai avançando, ela se torna moderada ou grave, você pode usar uma substância chamada memantina, que não está indicada na fase inicial da doença. Ela está indicada nas fases moderada e grave, em associação com esses medicamentos que aumentam a liberação de acetilcolina. E é uma doença que não tem cura. E Sim. Como é a evolução dela? É uma evolução rápida, se não tratada, com acompanhamento e tratamento, ela vai mais devagar? Como que é a evolução da doença? Bom, o que nós sabemos hoje em dia é que se você lança a mão de todas as formas de tratamento possíveis, modificação de fatores de risco, lançamento da medicação, apoio da família, terapias cognitivas, comportamentais, treinamento cognitivo, você tende, né, a diminuir a evolução da doença. Quando você não usa nada disso, o paciente ele fica sem uma assistência adequada, a doença tende a evoluir muito mais rápido, né? A tendência da doença é de uma evolução próxima de 10 anos, até 10 anos de evolução. O paciente ele pode ter uma progressão, uma piora progressiva dos sintomas dentro de um período de 10 anos. Né? É óbvio que existem casos que fogem a isso, ou que tem uma evolução mais rápida, ou que tem uma evolução mais arrastada. E fatores que tendem a piorar isso são, por exemplo, traumas, por exemplo, fratura de fêmur, que o paciente idoso tem com frequência, às vezes ele cai e faz uma fratura de fêmur, infecções, pneumonia. Todas essas condições de estresse podem fazer com que a doença tenha uma evolução mais rápida, um AVC, um infarto do miocárdio, né? São eventos clínicos que podem desencadear pode até iniciar a doença. O paciente, às vezes, ele está numa forma subclínica, tem uma fratura do fêmur e daí desenvolve rapidamente a doença. Ou ele pode estar com a doença e após um evento desse ele tem uma piora repentina. Doutor, e como que fica a família? A família, ela também, nesse processo, tem que fazer um acompanhamento para saber lidar com essa situação? Sim, é muito importante a família ter toda uma orientação a respeito de como cuidar do paciente. Porque às vezes o familiar, ele envolvido numa situação de cuidador daquela pessoa, ela acaba ficando a familiar começa a ficar sobrecarregado. E essa sobrecarga começa a comprometer, na verdade, a sanidade desse indivíduo, né? E muitas vezes a pessoa perde a paciência com o paciente e tudo, e isso não deve acontecer. Portanto, é muito importante o paciente a família ter orientação de como cuidar desse paciente e existirem várias pessoas para cuidar dele. Não dá para uma pessoa só cuidar. Essa pessoa, ela com certeza vai entrar num estado de estafa. Isso vai fazer mal para ela. Então, é necessário que várias pessoas cuidem desse paciente que é portador do Alzheimer.
E às vezes lançar mão realmente de cuidadores, pessoas que são contratadas para cuidar desse indivíduo, para que não ocorra uma sobrecarga em cima de uma ou mais pessoas da família. Mas além do cansaço físico, também pode ter aquele cansaço mental, e é bom Principalmente procurar um psicólogo que possa ajudar aí, né? Sim. Quando existe uma forma de tratamento mais harmoniosa, ou seja, os indivíduos da família conseguem distribuir, né, a responsabilidade de cuidar dessa pessoa e às vezes contratar cuidadores, normalmente a pessoa não fica tão comprometida do ponto de vista mental. Agora, quando acaba ficando por uma pessoa só ou duas cuidarem dessa pessoa, ou seja, um dia a pessoa cuida, no outro dia fica o outro e eles vão revezando dia após dia ou semana após semana, sim, essas pessoas têm uma chance maior de desenvolver até quadros depressivos. Então é muito importante o acompanhamento médico também do cuidador. E é um acompanhamento, como o senhor disse, ao longo de 10 anos, um tratamento... Em média. Longo. E é um tratamento caro? Bom, as medicações, elas são disponíveis, tá? Elas são disponíveis, o governo disponibiliza nas farmácias de alto custo, com exceção da memantina, tá? As medicações para as 3 fases, né, da doença, que são os que liberam acetilcolina, que no caso é a rivastigmina, a donepezila e a galantamina, elas têm pela farmácia de alto custo. A memantina não tem, a memantina tem um custo um pouco elevado. No entanto, sai caro quando você tem que lançar mão de fraldas, né? Cuidadores, consultas médicas, eventualmente particulares ou por convênio, né? Exames, terapias complementares, tais como fisioterapia, que é muito importante, terapia ocupacional. O treinamento cognitivo ele é caro, porque ele normalmente é feito por neuropsicólogos. Então, sim, é uma doença cara quando você consegue lançar mão de todos esses recursos. Então, não é todo mundo que consegue arcar com isso. E esse tratamento, então, ele inclui vários profissionais? Sim. Talvez um nutricionista, um psicólogo? Nutricionista, perfeitamente. Um psicólogo também, tá? Realmente eu não me esqueci de citar o nutricionista. É muito importante que o paciente tenha uma nutrição adequada, que ele não entre em desnutrição, porque realmente isso agrava o quadro. Emagrecimento é um dos sintomas. Eventualmente o paciente tem uma hiperfagia, principalmente nas fases mais iniciais. Às vezes ele começa a comer muito ou ele desenvolve um quadro que ele não quer comer e ele nega a comida e isso dá muito trabalho. Então você tem que lançar mão às vezes de suplementos, de vitaminas, com certeza sob orientação ou do nutrólogo ou do nutricionista. Agora vamos falar sobre prevenção. Existe diferença na prevenção de quem já tem um caso na família, já tem um histórico, e a diferença de prevenção para quem não tem? Ou a prevenção é a mesma para os 2 casos? Olha, a prevenção deve ser a mesma para os 2 casos. A única coisa é que a pessoa que tem um histórico familiar, em tese, tem um risco um pouco aumentado de ter a doença em relação à pessoa que não tem histórico familiar. Mas a prevenção, teoricamente, é a mesma. A melhora na alimentação, não fumar, cuidado com bebida alcoólica, ter atividade física de forma regular, comprovado, se manter ativo mentalmente, tratar depressão, se porventura estiver presente, tratar processos infecciosos, controle de colesterol, triglicérides, enfim, tudo isso é muito importante. E quais são os alimentos mais recomendados? Bom, os alimentos mais recomendados são os peixes gordos, né, que no caso salmão, atum, sardinha, né? Desde que eles sejam criados em ambientes que eles consigam consumir algas que produzam o ômega 3, tá? Frutas, principalmente frutas com casca, quanto mais escura a fruta, maior a chance dela ter antioxidantes e efeito anti-inflamatório. Então você tem groselha, você tem uva, você tem maçã, você tem morango, você tem framboesa preta, né? Verduras, por exemplo, espinafre, é muito rico em antioxidantes. Diminuir um pouco a ingestão de carnes, né? A carne vermelha, ela aumenta sim o risco do desenvolvimento do Alzheimer. A dieta do Mediterrâneo, né, que qualquer profissional
vinculado à nutrição, consegue orientar a família, ou o paciente, ou a pessoa mesmo, a ter essa dieta. Alimentos feitos com curry. A Índia é o lugar que tem o menor índice de Alzheimer do mundo. Eles comem muito curry. O curry tem a curcumina. Se você comer uma alimentação por mês, uma só por mês, feita com curry, você já diminui seu risco de Alzheimer. A canela, né? Você comer todo dia uma colherzinha pequena de canela, ou no café ou na comida, ela tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, ela diminui a resistência à insulina, né? E maçã, né? É comprovado que pessoas que comem 2 maçãs por dia têm uma chance menor de desenvolver a doença de Alzheimer e acabam tendo de forma secundária também uma diminuição da circunferência abdominal. E quanto menor a circunferência abdominal, menor a quantidade de gordura visceral e menor a chance de desenvolver a doença. O segredo é a saúde. Exatamente. Alimentação. Alimentação e evitar coisas nocivas, tais como cigarro, substâncias tóxicas, excesso de álcool, né? E além da alimentação, tem alguma forma de prevenir fazendo exercícios? Sim, o exercício físico, né, é muito importante, principalmente o aeróbico, apesar de que o anaeróbico também, quanto mais músculo a pessoa tem numa determinada idade, você tem uma correlação inversa com a doença de Alzheimer. Então, o anaeróbico junto com o aeróbico é importante, tá? Atividades intelectuais, conversa, lê, se mantém intelectualizado, aumenta a sua reserva cognitiva, né? Aumenta uma substância no cérebro chamado fator cerebral neurotrófico. Esse fator, ele diminui a chance de desenvolvimento da doença. Enfim, jogos também podem ajudar? Sim, sim. Jogos que envolvam tanto atividade mental quanto atividade física, sim, né? Qualquer tipo de atividade que gere raciocínio ou gere movimento. Aquele joguinho no celular, então, ajuda. Olha, ajuda. Você lança a mão de vários recursos, né, mentais, jogando videogame ou jogando celular. Mas é óbvio que não só isso, né? A pessoa também tem que fazer atividades em ar livre, enfim, né? Não é para ficar só enfiado no celular, mas atividades com jogos, por computador, tudo, também fazem com que a pessoa tenha um raciocínio melhor, diminuindo a chance da doença. Doutor, nós vamos fazer mais uma pausa e no próximo bloco o doutor vai responder várias perguntas. Estamos de volta para o terceiro e último bloco e nesse bloco o Dr. Diogo Anderle vai falar pra gente, vai responder pra gente várias perguntas que a nossa produção recebeu. Doutor, a primeira pergunta, qual é a diferença entre Alzheimer e demência? Bom, demência é qualquer doença que gere um declínio progressivo, né, e inexorável das funções cognitivas mentais e que gera alteração de comportamento. Você tem vários tipos de demência. Você tem a demência do corpúsculo de Levy, você tem a demência frontotemporal, você tem a demência de Alzheimer, você tem a demência vascular por AVCs, demência mista, que é a doença de Alzheimer com a vascular, tá? Então, demência abrange todos os tipos de doença. Doenças autoimunes que podem gerar demência, né? A demência de Alzheimer, ela é um tipo de demência e ela é a mais frequente. Ela perfaz aí 70% de todas as demências. E ela pode vir em conjunto com outras demências. Por exemplo, o paciente que tem Parkinson pode desenvolver um tipo de demência típica do Parkinson que pode ser parasitada por uma doença de Alzheimer em conjunto, né? Então, a diferença é essa. A demência inclui todas. A doença de Alzheimer é um tipo, a mais frequente. Olha só a dúvida. Qualquer pessoa pode ter a doença de Alzheimer? Sim, qualquer pessoa pode ter, principalmente aquelas que têm fatores de risco. O principal é a idade, mas qualquer pessoa pode desenvolver sim. Outra pergunta que mandaram pra gente, pensar em coisas tipo fora da rotina numa idade avançada é sinal de Alzheimer? Por exemplo, minha avó tinha vontade de aprender a dirigir aos 70 e outras coisas diferentes. Isso é um sinal? Olha, não necessariamente. Às vezes a pessoa simplesmente resolveu, depois de uma determinada idade,
se aprimorar, isso é importante. É claro que se vem de uma forma muito anormal, pode ser um quadro de mania. O idoso pode estar desenvolvendo um quadro de mania, né? Ter aquele quadro de querer fazer um monte de coisa e, eventualmente, isso não é normal. Eventualmente, o paciente ele pode estar desenvolvendo um quadro psiquiátrico, né? Mas na maioria das vezes, não. A pessoa simplesmente ela quer aprender alguma coisa de novo. Ela não deixou claro aqui se, de repente, a avó dela já sabia dirigir. Sim. Se já sabia e quer aprender... Sim. Aí pode estar acontecendo aí um quadro confusional. Sim, se foge do padrão, né? Essa pessoa realmente está fazendo uma coisa que é totalmente anormal, sabe dirigir, fala, eu quero aprender a dirigir, tem alguma coisa de errado, né? Ela esqueceu que ela já sabe dirigir e quer aprender de novo. Muito provavelmente é isso, se for esse caso. Se for esse caso. Doutor, existe uma idade em que a doença de Alzheimer atinge mais? Sim, depois de 65 anos, o risco da doença vai aumentando. A cada 5 anos, né, você vai aumentando significativamente a chance de desenvolver Alzheimer. A estatística é que 50% da população mundial de 85 anos para cima tem a doença de Alzheimer. 50%. Olha só essa outra questão. Alzheimer é causada por problemas circulatórios? Sim, a doença circulatória, doença vascular, ela aumenta sim o risco da doença de Alzheimer. Então, pacientes que são vasculopatas, que têm doenças vasculares tanto periférica quanto cerebral, têm uma chance maior de desenvolver tanto a demência vascular como a demência de Alzheimer. Doutor, se uma pessoa da minha família tem Alzheimer, eu tenho maior risco de ter a doença? O que eu tenho que fazer? Tem que ir ao médico? Bom, sim, você tem uma chance um pouco maior do que uma pessoa que não tem nenhum familiar com a doença de Alzheimer. Mas isso não tem que gerar uma paranoia na pessoa, tá? Porque acaba gerando. A pessoa convive com o indivíduo com Alzheimer, principalmente se ela cuidou da pessoa, e ela fica apavorada não querendo desenvolver. É óbvio, né, que existe idade para isso, normalmente depois de 60, 65 anos de idade, e às vezes essa preocupação faz com que o indivíduo comece a prestar atenção em alguns esquecimentos que são normais. No entanto, se o esquecimento ele começa a passar de uma coisa que a gente considera normal, ele começa a ficar muito recidivado, né? Sim, ele precisa procurar um médico. Mas no tocante do auxílio médico, né? Procurar um médico para ver questão de pressão, colesterol, triglicérides, estilo de vida, atividade física é muito importante, né? Fazer os check-ups anuais, porque isso diminui sim a chance de desenvolver a doença. E a pergunta é a seguinte, o que são doença de Alzheimer familiar e esporádica? Tá, bom, boa essa pergunta. A familiar, ela perfaz 5% dos casos, todos Alzheimer, né? É uma doença autossômica dominante, ou seja, ela vai passando de geração em geração. Normalmente atinge indivíduos com menos de 60 anos. Essa é a doença de Alzheimer familiar. Por quantas gerações ela pode passar? Olha, por várias, na verdade. Você tem que ter pelo menos de 2 a 3 gerações comprometidas, tá? Para você considerar isso. E daí você faz um painel genético para evidenciar qual gene está comprometido, tá? Então isso é a familiar. E a esporádica é a que perfaz 95% dos casos, né? É a doença que compromete a grande maioria, que é uma doença que vem, né? Ela é exacerbada pelos fatores de risco, ela tem também um componente genético, mas ela acontece numa fase mais tardia, né? Essa é a diferença. Se, por exemplo, na minha família não tem caso nenhum e eu tenho a doença, as minhas futuras gerações também podem desenvolver? Bom, sim. Aí depende muito, né? Aí depende muito de várias coisas. Primeiro ponto, você desenvolveu a doença por quê? Por ter uma série de fatores de risco ou porque é portador de um gene que facilita a doença, ou por ambos. Não dá para saber, né? Até no exato momento a gente faz em questão de pesquisa clínica. Você não faz essa mensuração de genes, né? De uma forma assim geral. Você faz ou nos casos familiares ou em pesquisas clínicas.
Mas se você tem um gene realmente que favoreça a doença, a sua descendência, né, ela tem uma chance maior de desenvolver a doença. Por isso que ela precisa cuidar dos fatores de risco. Digamos que você seja portador da apolipoproteína E4, né, e a sua esposa também. E vocês passam esses alelos para um dos filhos. Esse filho, né, ele tem uma chance maior de desenvolver a doença, principalmente se ele tiver fatores de risco, principalmente a pressão alta. Então é muito importante, como ele não sabe se ele tem ou não tem, ele cuidar muito bem da saúde dele para diminuir a chance de desenvolver a doença. Doutor, e falta de vitamina pode causar o Alzheimer? Bom, na verdade é comprovado, né, que a deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina D3 são fatores de risco para o Alzheimer. Tá? Da mesma forma que a deficiência de vitamina B12, ela pode fazer com que o paciente desenvolva um quadro demencial pela vitamina B12. Tá? Não é Alzheimer, é uma deficiência de vitamina B12 que gera uma demência. Daí você repõe a vitamina B12 e se você pegar numa fase inicial, você pode até melhorar bastante o paciente. É meio que reversível, né? Agora, também existe uma relação entre a deficiência desses nutrientes e a doença de Alzheimer, assim como o excesso de uma substância chamada homocisteína. A homocisteína elevada aumenta a chance de doenças vasculares cerebrais, cardíacas, aumentando o risco de Alzheimer. Então, hoje em dia, a gente pesquisa também se o paciente tem a homocisteína elevada. Doutor, o nível de educação está relacionado com o risco de se ter a doença de Alzheimer? Sim, diretamente relacionado. Essa reserva cognitiva que pessoas mais intelectualizadas, pessoas que se mantêm ativas, pessoas que estudam mais, têm, né? Elas têm uma reserva cognitiva maior, protege elas de desenvolver a doença, ou faz com que a doença se desenvolva de uma forma mais leve. Ou até mesmo faz com que esse indivíduo, apesar de ter as alterações patológicas da doença, no cérebro não venha desenvolver a doença. Porque não é todo mundo que tem as alterações no cérebro que vai desenvolver a doença. Então, esse nível intelectual, quanto mais intelectualizada é a pessoa, menor a chance da doença ocorrer e quando ela ocorre de uma forma muito mais amena. A próxima pergunta está relacionada. Estudar demais, forçar ou exigir muito da memória, isso é bom ou é ruim? É bom. É bom. Dentro de um limite é bom, né? Desde que não te gere um estresse, né? Você tem que exigir, mas de uma forma gentil com você mesmo, né? Mas faz bem, porque você está sempre se aperfeiçoando. E fazer palavras cruzadas previne a doença? Olha, a palavra cruzada, assim como qualquer teste de desafio, de treinamento, faz com que criem-se novos circuitos cerebrais, aumentando a reserva cognitiva, aumentando a liberação do fator neurotrófico de proteção do cérebro. Então isso sim ajuda a prevenir a doença e faz com que quando a doença vem, ela venha mais amena. Não é só a palavra cruzada, desculpa, várias outras. O doutor já falou isso no segundo bloco, mas a gente pode reforçar. A alimentação pode proteger contra a doença? Sim, uma alimentação saudável, rica em peixes gordos, né? Que são os peixes ricos em ômega 3, tem que ter cuidado, porque às vezes o peixe é criado em cativeiro e não tem a quantidade de alga necessária para ele ter ômega 3. A alimentação é importante, café é uma coisa que ajuda a evitar, é comprovado que o café tem efeitos, né, no cérebro que diminuem o processo inflamatório. A alimentação com frutas escuras, morango, mirtilo, maçã, espinafre, vinagre é importante, azeite de oliva, mas não que você não deve fritar o azeite de oliva, usar ele para fritar, porque daí ele realmente perde as condições dele. E chocolate meio amargo. O chocolate meio amargo, desde que não seja holandês, porque na fase de fazer o chocolate meio amargo, os holandeses, eles alcalinizam muito o chocolate, então ele perde o potencial de diminuir o processo inflamatório cerebral, né, através dos antioxidantes. Então, a alimentação é muito importante. Então, o chocolate está liberado com moderação. Com moderação, igual o vinho. Existe alguma vacina contra a doença ou não? Olha, na verdade está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, né, anticorpos monoclonais. O que está mais em pesquisa é o solanezumab, né, e não é bem uma... ele é
intravenoso, né? Mas ele não é bem uma vacina, mas ele é um anticorpo, né? E esse anticorpo ele age numa estrutura que está relacionada com a doença, que é a proteína, né, que gera a beta-amiloide. Então ele vai numa determinada região da beta-amiloide e meio que diminui a propensão dela formar aglomerados, a forma solúvel dela. Então, essa medicação que está para ser aprovada pelo FDA, pelo menos ela está em fase 3, ela está em fase 3 de pesquisa, a gente está aguardando os resultados dela. Se ela for aprovada, vai ser algo a mais para a gente poder usar. É por isso que é importante, voltando naquela pergunta que foi feita, de tratar na fase inicial, quanto antes você trata, mais tempo você mantém esse paciente numa forma leve da doença. E essa medicação, que pode ser que seja liberada, ela se demonstrou eficaz na fase leve da doença, não na moderada nem na grave. Então, quanto antes você trata, mais tempo você mantém o paciente na fase leve, mais recursos você tem. Doutor, perda de memória em idosos é sempre causado pela doença de Alzheimer? Não, não. Na verdade, o idoso ele pode ter uma perda, uma alteração de memória que é considerado normal. É difícil de conseguir qualificar isso aí. Você consegue fazer através de testes, né? Existem vários testes que você lança a mão, o Mini-Mental é um deles, né? Mas é um teste mais básico. Tem teste do relógio, tem várias escalas que você lança a mão para ver se aquela alteração da memória está normal ou não. E conversar também com os familiares. Tem questionários que você entrega para o familiar. Mas não só isso gera perda de memória idoso. Uma deficiência de vitamina pode gerar vitamina B12. A depressão no idoso pode mimetizar a doença, então você pode ter uma pseudodemência por um quadro depressivo. Excesso de álcool também pode mimetizar a doença. Existe uma epidemia silenciosa de alcoolismo em alguns idosos, tá? E outras doenças, por exemplo, a demência de Corpúsculo-Levy, processos cerebrais, tumorais, hidrocefalia, tudo isso pode ser causa do esquecimento no idoso. É por isso que você faz toda uma pesquisa, né, tanto do ponto de vista clínico no paciente, de exames laboratoriais, exames de imagem, para você descartar essas outras condições. Doutor, olha só a dúvida. Esqueci onde coloquei as coisas. Uma chave, um óculos, é um processo natural do envelhecimento ou da doença de Alzheimer? Bom, esquecimentos. Assim, é difícil de definir isso, porque a pessoa pode ter um esquecimento eventualmente e não está com a doença. Por exemplo, de vez em quando a pessoa está com o celular na mão, bota dentro da geladeira, e isso aí não necessariamente é doença, é patológico. Quando o esquecimento começa a ficar muito frequente e junto com ele começa a aparecer outros problemas, tais como dificuldade de fazer determinadas ações que a pessoa fazia com a atividade. Por exemplo, dificuldade de cozinhar, a pessoa já não tem mais facilidade de fazer crochê, tricô, ter dificuldade de lidar com dinheiro, tomar algumas atitudes erradas por falso julgamento, por exemplo, ir num lugar e fazer ter um gasto que ele não tem condição de pagar por ele não ter noção da quantidade de dinheiro que ele tem. Então, esses fatores corroboram com o diagnóstico. Então, só o esquecimento de forma isolada, né, ele tem que ser muito frequente e intenso para falar a favor da doença. E tem um esquecimento também causado por cansaço, por falta de atenção. Sim, por falta de atenção. Nós temos que ter um pouco de atenção, de cuidado com essa questão da falta de atenção. A atenção, ela faz parte, né, das funções executivas cerebrais. Então, muitas vezes a família fala, ou o paciente fala, não, isso é porque eu sou desatento e tudo mais. Mas, às vezes, essa desatenção pode ser decorrente da demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer, ela compromete também a atenção do paciente. Até que em fases mais tardias, o paciente pode ficar totalmente apático por uma alteração no nível de atenção. Então, a desatenção também pode ser numa fase mais avançada, ou seja, numa fase mais avançada de idade, tá? Um sinal da doença de Alzheimer. E a próxima pergunta é, por que a nossa memória falha? Por que a nossa memória falha? Bom, depende. Tem pessoas que têm uma memória excelente, tem pessoas que têm uma memória mais fraca, existem pacientes que têm um quadro de desatenção, né? Crianças com quadro de desatenção, e daí existe às vezes essa falha de memória. Se eu estou conversando com você
e você está tentando me explicar uma coisa, eu estou pensando que meu carro está para consertar, que meu filho está em casa com gripe, que eu estou com 3 pacientes internados, se eu estou pensando nesse monte de coisa ao mesmo tempo, com certeza eu não vou conseguir entender o que você está tentando me explicar. E depois eu vou me esquecer. Mas não é que eu esqueci, eu não adquiri a informação de forma adequada. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Mas, obviamente, você pode ter um esquecimento. Você pode ler uma coisa e depois esquecer. Quando começa a ficar muito intenso, principalmente se associado a outros sintomas, aí realmente é necessário procurar um médico para ver se aquilo ali está normal ou não. E o nosso cérebro, ele não guarda a informação porque ele julga, acha que não é importante? Ou ele faz uma seleção do que é importante ou não? Assim, a depender do interesse da pessoa, na verdade. É mais o interesse da pessoa do que o cérebro, né? Se a pessoa tem interesse em algo, se aquilo é aprazível para ela, ele tem uma chance muito maior de guardar a informação do que uma coisa que é chata, sem graça e monótona. Então, é muito mais uma seleção por gosto da pessoa do que algo pré-definido pelo cérebro. Então, a mulher que está assistindo o programa e o marido que esquece a data de casamento, aniversário de casamento... Bom, às vezes o homem faz essas coisas mesmo, não é porque não é aprazível para ele, né? É falta de atenção. É falta de atenção. Doutora, a próxima pergunta. A partir do diagnóstico, quanto tempo uma pessoa com a doença de Alzheimer tem de vida? Olha, existe uma média, né, de 10 anos, mas isso varia muito, né? Varia muito e a gente não pode, na verdade, nos pautar nesse tempo, né? Porque às vezes o paciente ele fica muito mais tempo com a doença ou às vezes ele vem a sucumbir, né, de alguma complicação clínica. Então, é mais uma média de 10 anos. E a reabilitação cognitiva, ela é eficaz? Muito, muito eficaz. O treinamento cognitivo é muito eficaz, principalmente quando é feito, né, por pessoas que são treinadas para isso, né? Principalmente os neuropsicólogos, né? São psicólogos que fizeram especialização em neuropsicologia. É óbvio, né, que existem outros profissionais que podem fazer isso, mas é muito importante e é realmente eficaz, ajuda muito no tratamento. Para quem não sabe o que é a reabilitação cognitiva? Bom, é um treinamento, na verdade. Você tenta adequar aquele paciente à vida dele, normalmente através de treinamentos, desde treinamento de marcha, treinamento de fala, treinamento de memória, né? Lembrar onde que colocou determinada coisa, fazer testes, colocar a pessoa para fazer uma série de atividades. Isso tudo cai dentro do treinamento cognitivo. Ele é bem complexo, E qual é a importância do exercício físico, da atividade física no tratamento? Bom, quanto mais a pessoa se mexe, e é realmente se mexer, tá? Menor a chance dela desenvolver a doença, e menor a chance da doença progredir também, tá? Então, foram feitos vários estudos em relação a isso, um deles é bem interessante, não é só atividade física, é quanto que a pessoa se mexe. Eles colocaram dispositivos em vários idosos e é um dispositivo que ele grava a quantidade de movimento que a pessoa faz durante o dia. Seja levantar, pegar um copo dentro do armário, preparar um café, preparar comida. E foi evidenciado que a pessoa que tem mais mobilidade, as pessoas que têm mais mobilidade durante o dia, desenvolvem mais lentamente a doença ou até mesmo podem vir a não desenvolver. É óbvio que, né, às vezes a pessoa não tem a suscetibilidade para desenvolver a doença. Mas quanto mais movimento, menor chance. E quanto mais atividade física também, seja anaeróbica quanto aeróbica. E a última pergunta que nós recebemos, doutor, é a seguinte: as pesquisas sobre células-tronco são uma esperança para a cura da doença? Olha, eu diria que é uma esperança para um desenvolvimento de novos tratamentos. Não dá para a gente dizer ainda que é uma esperança para a cura, tá? Mas com certeza existe um potencial grande nas células-tronco, né, no tratamento de doenças neurodegenerativas, mas tem muita coisa ainda para ser pesquisado, os resultados têm que ser melhores para que isso aí seja usado de forma rotineira na prática clínica. Doutor, o nosso tempo está esgotado, mas eu quero agradecer por aceitar o nosso convite aqui do programa. Bom, eu que agradeço e foi um prazer enorme poder conversar com vocês a respeito do assunto.
E você aí de casa pode mandar sugestões de temas e perguntas para o Facebook da TV Câmara. E olha só, o Momento Saúde fica por aqui e até a próxima.